A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a indenizar um ex-pastor que alega ter sido obrigado a fazer vasectomia numa clínica clandestina. Essa acusação está longe de ser a única do tipo, hein? Vamos saber mais sobre esse caso escabroso com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia Labanca, tão escabroso que a trilha se recusou a entrar, mas pode vir. Vamos lá. A gente está falando aqui da, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que foi condenada em um processo no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, então ainda pode ser, cabe recurso, né? A pagar uma indenização de R$ 100.000 a um ex-pastor que trabalhava nessa igreja, que alega que ele foi coagido pela igreja a fazer vasectomia, caso contrário, ele não iria poder crescer dentro da igreja, progredir dentro da sua carreira dentro da igreja. Vamos lá para o UOL, coluna do Carlos Madeiro, que ele vai nos contar. Universal é condenada por impor vasectomia a pastor em clínica clandestina. Ainda piora, né? Em clínica clandestina. A gente ainda vai falar sobre isso. O que o ex-pastor diz? Na ação trabalhista, o ex-pastor explica que trabalhou em uma igreja em Fortaleza entre setembro de 2003 e maio de 2021. Na época de sua saída, recebia R$ 4.200 por mês, sem carteira de trabalho assinada. Ele ainda alega que foi dispensado sem justa causa e sem recebimento de verbas rescisórias, o que também gerou condenação universal. Sua jornada, ele diz, era exaustiva, de 5 da manhã às 22 horas da noite, de segunda a sábado e das 5 às 20h30 aos domingos, sem intervalo para refeição e descanso e sem direito ao pagamento de horas extras ou férias. Sobre o procedimento, diz que foi induzido pela igreja a se submeter à vasectomia, daí aspas, condição imposta para a consolidação e prosseguimento de sua carreira como pastor na instituição. Ele alega que foi levado a uma clínica clandestina, onde a cirurgia foi realizada sem observância da Lei 9.263 e 96, que regulamenta o planejamento familiar e trata sobre os métodos contraceptivos e esterilização cirúrgica. Segundo ele, todos os preparativos para o procedimento, incluindo o custeio, foram de responsabilidade da igreja. Também afirmou que não houve esclarecimento técnico sobre os riscos da cirurgia, nem assinatura de termo de consentimento para a realização da vasectomia. Essas foram as alegações dele nesse processo. Foi julgado aí no Tribunal Regional do Trabalho de Ceará pela juíza Cristiane Fernandes Carvalho Diógenes Ribeiro, e a juíza classificou o ato da igreja como, aspas, lesão de natureza gravíssima e condenou o que ela chamou de, aspas, caráter reiterado e institucional da prática. É interessante ela falar, Ana, que é de caráter reiterado e institucional da prática. Eu digo isso porque quando eu estava lendo um pouquinho sobre esse assunto para para preparar esse corte, eu achei dezenas de outros processos desse tipo. Processos de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, meses atrás, tem muitos processos desse tipo rodando, Ana, de coação à vasectomia e essa vasectomia sendo feita de maneiras assim totalmente irregulares. Aparentemente, e isso inclusive não só no Brasil, inclusive eu encontrei vários casos inclusive em Angola também, para onde a Igreja Universal já se expandiu bastante. Então, até fora do Brasil, você vê que existe denúncias, né? Não vamos condenar antes da hora, existem denúncias desse tipo de prática. E daí, Ana, eu encontrei inclusive essa reportagem aqui do Intercept Brasil, reportagem aqui pelo Gilberto Nascimento, por dentro da máquina de vasectomia da Universal. Justiça identifica clínicas envolvidas, cirurgias eram feitas até em templos, escritórios e fazendas, relatam ex-integrantes da igreja. Vai vendo o nível, né? Vai vendo o nível. Nessa, eu queria destacar aqui
Nessa reportagem tem muita coisa. Fala deles fazerem essas cirurgias em fazendas, em sede de rádio, dentro da empresa de segurança da igreja. Tem até um caso que eles relatam de que tinha 10 homens, 10 pastores, assim, em filinha, que deitavam na maca dentro da sede da segurança da igreja, da empresa de segurança da igreja, para fazer a cirurgia sair, já para entrar o próximo, e até dentro da própria igreja, tudo sem os requisitos mínimos de segurança. Mas o que eu realmente queria destacar nessa reportagem, Ana, é outra coisa, é o porquê. Por que diabos? Eu tava pensando justamente nisso. Obrigada, Sofia. Vai. A gente vai descer lá embaixo, fala aqui das ações, tudo mais. O ponto que eu queria destacar era, cadê? Aqui. Segundo eles, está se referindo aos pastores que denunciam esse tipo de atitude, Ana. Segundo eles, a razão da exigência da vasectomia seria econômica. A Universal mantém os custos de moradia e alimentação dos religiosos e suas famílias. Assim, um casal sem filhos garantiria uma significativa economia para os cofres da igreja. Há muitos relatos de que bispos e outros dirigentes da igreja diziam frequentemente que não iriam sustentar filhos vagabundos de pastores. No caso de quem já tinha filhos antes de entrar na igreja, era avisado que, após o filho completar 18 anos, ou ele se tornaria pastor, ou teria de sair de casa imediatamente, devendo morar com avós ou tios, pois a igreja não iria sustentá-los. E repetimos, não vamos sustentar vagabundos, relatou Márcia Cajaíba, que é uma das pessoas aí envolvidas nesses processos, Ana. Daí, só para a gente completar, Ana, eu acho importante a gente trazer aqui, no caso que a gente veio noticiar aqui, que foi desse último processo na qual a igreja foi condenada, vale a gente ler a notinha da igreja também, para ninguém acusar a gente de não mostrar o outro lado. A Igreja Universal do Reino de Deus esclarece que vai recorrer da decisão confiante de que a justiça e a verdade prevalecerão, e que esses processos movidos por esses pastores que foram desligados do corpo eclesiástico da Igreja em razão de um grave descumprimento de regra de conduta terão o mesmo destino de outros semelhantes, com decisões favoráveis à instituição. Reforçamos que a Universal jamais forçou o ex-pastor em questão ou qualquer outro a realizar suposta vasectomia, e que a fantasiosa imposição de vasectomia é facilmente desmentida pelo fato de que muitos dos nossos bispos e pastores em todos os níveis de hierarquia da instituição têm filhos. São mais de 3 mil filhos naturais de membros do corpo eclesiástico da Universal. O que a igreja estimula é o planejamento familiar debatido de forma responsável por cada casal, conforme está previsto em nossa Constituição Federal. Além disso, quando uma pessoa opta pela vasectomia como método contraceptivo, é uma decisão totalmente particular entre o médico e o paciente casal, não podendo ter qualquer ingerência de outros nesse ato. Posto isto, vale ainda lembrar ao jornalista que, assim como acontece com qualquer instituição nesse país, seja religiosa ou não, a Universal também não é responsável por quaisquer decisões particulares de nenhum de seus oficiais, que gozam de plena capacidade de decisão, sendo totalmente aptos para a sua vida civil com absoluta autonomia. Tá aí a notinha da Universal. Vale destacar de novo que são muitos processos, esse pastor não é o único, são muitas denúncias, inclusive de fora do Brasil, e também vale destacar o fato estranho de que eles contaram quantos filhos naturais seus pastores têm. Enfim, é isso, Ana. Obrigada por apontar esse dado bizarro também, né? Por que vocês têm esse número na ponta da língua assim? Não acha esquisito? E eu tava mesmo me perguntando, Sofia, assim, né? Enquanto a gente via, qual é o interesse deles, né? Porque os pastores não têm, né, um regime de celibato, enfim, né? O que está acontecendo ali, né? E realmente o motivo econômico faz todo sentido aí para esse tipo de organização ali, está preocupada, né, em muitos níveis aí com questões econômicas. E a questão é essa, assim, o fato a ser noticiado aí, falando para os advogados, né, o fato a ser noticiado há vários processos pela mesma questão. Né? Há vários processos e várias acusações a respeito de vasectomias forçadas ali, né?
enfim, de qualquer forma ali, provocadas nos seus pastores. Como esses processos vão terminar, a gente não sabe, né? O tamanho da força judicial também, né, que recai sobre esses processos, a gente não tem como medir, né? Mas é um dado alarmante, né, que existam tantos desses processos, né, e dessas acusações, assim. E uma ingerência, e uma acusação de uma ingerência sobre o corpo das pessoas, assim, completamente absurda, né? Mas eu acho muito curioso a notinha falando sobre métodos contraceptivos, né, que normalmente é uma coisa que... Engraçado, né? Para os outros eles incentivam outra coisa, né? Mas para dentro da igreja não. Para dentro da igreja é outra regra, né? É quase como se fossem pesos e medidas diferentes, né? Aquela história. Né? Quase como se fosse. Eu não vou comentar muito mais, porque eu ouço, sim, sobre o meu ombro, a voz de advogados. Mas que é esquisito, é. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá. Vou para um recadinho assim que o meu mouse deixar de se emocionar. Eu vou deixar o scroll lá embaixo, tá? Não vou... Vamos lá. Recadinho. Ah, com teclado eu consigo, hein? Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria não apenas agradecer a sua presença aqui, mas convidar você a ver o nosso novo episódio do Meteoro Repórter, que é o nosso quadro de entrevistas comandado pelo nosso maravilhoso Pedro Zambarda aqui no Meteoro. O nosso novo episódio sai amanhã, sábado, dia 15, às 14 horas. É uma entrevista com a jornalista Stefane Costa, que teve as suas primeiras experiências de imprensa de guerra na Ucrânia e no Líbano, não é pouca coisa. A repórter que está em Portugal também desvenda as intenções do Putin e da Rússia, além do avanço dos neonazis. Pesadíssima entrevista, e para quem é membro do nosso clube de canais, ela já está disponível, já pode ser assistida ali. Quem é membro do nosso clube de canais sempre pode ver os vídeos com antecedência. Fica aí a dica, tá? E o convite para quem quiser assistir. Nesse sábado, às 14 horas. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.